Vamos. Bom, mas esse negócio não chegou todo mundo, é problema das pessoas, não é problema meu, tá? Gmail, Victor. Pronto, pessoal, vamos, começou. Olha só. Então agora vamos fazer esse exercício com base no que eu falei antes de pensar o que seria axiomática especificamente no conjunto dos naturais, tá? Beleza? Então olha só. Como é que é o exercício que eu vou fazer? Assim, esse exercício não é factível porque ele seria muito longo, né? Assim, mas vamos tentar, tipo assim, que eu poderia falar, pensa aí. E aí, como seriam os axiomas dos números naturais? A gente não vai fazer isso porque demoraria horas. Anos, exatamente. Mas assim, tentar simular como se fosse um processo de pensamento até chegar nos números naturais, beleza? Pensando no que eu falei na primeira parte da aula. Seria assim, a ideia é que nós temos uma noção familiar pré-construída do que é o conjunto dos números naturais. E nós queremos descrever essa ideia matematicamente de forma que ela seja tão quanto possível, que a gente já falou que é impossível, mas o mais perto do possível, mínima, completa, suficiente ou completa e consistente. Uma realidade mais restrita, por exemplo, a geometria euclidiana, que não é toda a geometria. É possível ser consistente ao mesmo tempo. Não é possível. Na geometria euclidiana, certamente existe uma proposição que você pode demonstrar, você não pode demonstrar nem que é verdade nem que é mentira. Beleza? Então, olha só, acho que sim. Não, eu acho que ela satisfaz as hipóteses que eu levo de Boda, que são as coisas do axiomas de Hilbert. Então, mas eu acho que sim, existe. Olha só, você quer falar? Então, olha só. Então, como é que é esse exercício? De pensar nessa ideia e, basicamente, eu estou falando, eu quero descrever essas ideias de forma que ela seja mínima, suficiente e consistente. Tá? Então, o exercício é extrair o que é essencial, digamos assim. Beleza? Então, eu vou começar falando o que é definidor, digamos assim, o que é essencial no conjunto dos naturais. Beleza? E aí tentando ir formalizando isso progressivamente. Beleza? Tá. Então, olha só. Uma característica dos naturais é que existe um ponto de partida, que é o zero, certo? Mas poderia ser o 1 também, beleza? E tem aquela discussão se zero é natural ou não, e que a resposta para essa pergunta é tanto faz, certo? É porque eles tomam pelo processo histórico, né? Isso. Do zero só muito depois. Isso. Se for pelo processo histórico, com certeza o zero veio muito tempo depois. Mas eu digo tanto faz, eu acho que a construção original do piano era sem o zero, né? Era com o era sem o zero. Eu acho, não tenho certeza. Tenho certeza. Era sem o zero, só que eu acho que com o zero ela fica mais enxuta, assim. Sem o zero tem que dar mais volta, assim. Mas, enfim. Mas o que eu quero dizer que tanto faz? Do ponto de vista histórico, não, mas do ponto de vista formal, você pode construir, no contexto da matemática contemporânea, você pode ter uma construção consistente dos números naturais com o zero ou sem o zero, tá? Os números naturais não dependem do zero para existir. Na forma como eles são entendidos na matemática contemporânea. Beleza?
Agora, os inteiros não. Eu não posso falar na matemática contemporânea que é uma opção o zero ser inteiro ou não. Por quê? O que é fundamental nos inteiros? Os simétricos, os inversos aditivos. Não posso falar de inverso aditivo sem neutro aditivo. Tá? Então, não é tanto faz o zero é inteiro. Não existe números inteiros sem o zero. Na forma como eles são organizados na matemática contemporânea. Agora, nos naturais, tanto faz, porque o zero é um ponto de partida. Beleza? Então, eu poderia começar do zero, poderia começar do 1. Do 1. Poderia começar do 2? Poderia, mas aí já fica mais complicado. Porque o 1 também tem um papel nos inteiros, nos naturais, né? Porque ele tem um papel fundamental, que eu não vou dar spoiler. Produto, né? Também. Mas tem outro mais do que isso que é... Eu falei errado. O Belequim fez sem zero e o piano fez com zero. Beleza. Tá. Bom, a construção que eu vou mostrar aqui é do axioma de piano com o zero. Mas você pode ter uma versão do axioma de piano com o zero sem o zero, tá? Enfim. É porque eu acho essa discussão que às vezes na educação básica faz meio boba, tá? O zero é natural ou não é natural? Acho que é meio assim. As pessoas ficam defendendo muito as suas posições. Enfim, beleza? Bom, então, como é que eu vou descrever? O exercício é assim, se eu tivesse tendo contato com uma pessoa de outra cultura que não conhece essa ideia, como é que eu contaria para essa pessoa o que nós entendemos como números naturais? Vocês podem pensar dessa maneira. Tá? Esse é o exercício para chegar na axiomática. Beleza? Então, nos números naturais há um ponto de partida a partir do qual toma-se o sucessor de cada último elemento gerado. Beleza? Então, o que eu quero dizer? Eu começo com o zero, certo? Aí depois, essa ideia de sucessor, já vou dar spoiler, vai ser muito importante. Tá? Mas vamos pensar nela por enquanto informalmente. Então tem o zero, aí eu posso pensar assim, o próximo, digamos assim, informalmente. Aí depois tem o outro. Beleza, pessoal? Certo? Tá tranquilo? Bom, além disso, esse processo de tomar o sucessor, ele gera a cada passo um elemento diferente dos outros. Tranquilo? Certo? Isso também é importante para os naturais, porque se eu não falo isso, eu poderia ter uma estrutura meio loop, assim, entendeu? Beleza? Eu quero dizer o seguinte, eu estou pensando, como eu disse, por enquanto informalmente. Aí eu vou pegar, eu começo com o zero, aí depois eu pego o próximo, aí eu pego o próximo, aí o próximo, aí poderia acontecer do próximo desse ser esse aqui. Entendeu? Beleza? Então eu quero dizer que isso não acontece. Certo? É porque eles sempre tem uma distância de 1. Mas a distância está muito longe ainda, tá? Da gente, dessa ideia de distância. O que importa é que eles são elementos diferentes. É isso que eu quero dizer aí. Cada novo elemento gerado é diferente dos anteriores. Tá? Beleza? Tranquilo? A distância, nesse caso, para esse momento que a gente está da construção, ela nem faz, ela vai aparecer depois, porque eu poderia ter assim, ó. Esse desenho aqui é completamente... isso aqui poderia ser uma representação para os números naturais também, entendeu? Beleza? Quando é que, por enquanto, isso aqui pode ser uma representação para os naturais. Aquela representação na reta numérica, ela só vai se fazer necessária quando eu coloco uma estrutura nos números naturais. Por enquanto, eu não estou falando de colocar uma estrutura, eu estou falando de construir os números naturais como conjunto. Já vou falar o que eu quero dizer com isso. Rapidinho. Desculpa atrapalhar. Nada, tem caminho, eu também tenho. Tá.
Peraí. Rapidinho, pessoal. É aqui? Aqui, você, ó, a gente fez algumas cópias de Tacioso da burocracia. Tá. Pronto. Obrigado, Vitor. Desculpa atrapalhar. Valeu. Esse é o Pedro. Tá tudo bem? Não, Já fiz esse curso. Já fez e gostou. Foi ótimo. Aproveitem muito. Foi ótimo. Pela gente, boa aula. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Abre aí a porta, Raquel. Beleza? Tranquilo? Então isso a gente tem que exigir. Por quê? Porque eu estou falando essas coisas tendo em mente aquela coisa do mínimo e suficiente. Entendeu? Então quando eu falo que é mínimo e suficiente, eu tenho que ter certeza que se eu não falar isso aqui, não vai ser suficiente. Porque eu posso ter outra coisa que satisfaz isso aí que não é os naturais. Entendeu? Então essa ideia de suficiente é que eu tenho que dar uma descrição que ao mesmo tempo seja pequena para ser mínima, mas seja grande para ser suficiente. Ou seja, para não ter mais de uma possibilidade, para ser os naturais mesmo. Beleza? Bom, e aí a outra coisa é o que vai aparecer aqui. É o seguinte, que eu vou botar ainda que vai dar um spoiler, que é o seguinte. Uma outra característica que falta, então eu estou baseando a minha descrição dos naturais nessa ideia de partir de algum lugar e ir tomando o seguinte, que é o sucessor. Então eu começo no zero, tomo o seguinte, o seguinte, o seguinte, o seguinte. Beleza? Tranquilo? A última coisa que é fundamental eu dizer é que esse processo de começar do zero e tomar o seguinte, o seguinte, o seguinte, cobre o conjunto todo, certo? Não falta ninguém, beleza? Porque eu poderia ter uma estrutura que eu fosse tomando isso aqui indefinidamente e tivesse um cara solto aqui, que não fosse sucessor de ninguém. Beleza, pessoal? Certo? Então, o que vai aparecer aqui é que esse processo de tomar o sucessor, ele chega a todos os números naturais, ou seja, os números naturais, o conjunto dos números naturais, eles são o resultado desse processo. Beleza? Não tem nenhum número natural além disso. Tranquilo? Certo? E essa propriedade dos naturais tem um nome, na verdade, que é muito familiar a vocês, mas que certamente vocês não vão ligar a isso, porque a gente não aprende dessa maneira, que é o princípio da indução finita. Que a gente aprende, por isso que eu não queria... Eu falei aqui, fiquei com receio de falar, acabei de falar com ele aqui. Mas é isso, por que eu estou falando que porque o princípio da indução finita já vai aparecer o enunciado direitinho, eu vou voltar a isso, tá? Por que eu estou falando isso? Porque o princípio da indução finita, ele fala exatamente isso que eu acabei de falar. Tranquilo? Se eu começo de um elemento, quer dizer, vai aparecer isso escrito, mas se eu tenho um conjunto A, que é um subconjunto dos naturais, beleza? Certo? E eu sei que 0 pertence a A. Tranquilo? Certo? E que eu sei, vou usar logo a notação que vai aparecer, que é sigma, tá? É a notação que eu vou usar para sucessor, certo? Que é a seguinte, se N pertence a A, então sigma de N pertence a sigma de N, eu estou chamando o sucessor de N, beleza? Então, se um conjunto satisfaz essas propriedades, então esse conjunto é igual a todos os naturais, beleza? Isso é o princípio da indução, tranquilo? Tá? Isso quer dizer que o processo de tomar o sucessor cobre todos os naturais, tranquilo, pessoal? Professor, nós nesse caso aí, né, já conhece a característica dos números
naturais. A gente só formalizando o conjunto. A gente conhece como ideia. Tipo assim, característica que eu estou dizendo é que não é número com vírgula, não tem negativo, essas coisas assim. Isso já está posto. Só que isso que é o desafio, porque a gente tem que, nesse processo de fazer a construção axiomática de alguma coisa, eu acho que uma coisa que é muito difícil, a gente tem isso, como que você falou, como inspiração. Mas na hora de fazer o processo, você tem que separar aquilo que está na sua cabeça que você já sabe e aquilo que já pode ser afirmado. Então, é isso que eu quero saber, se isso que eu falei a gente pode afirmar. Não pode afirmar. Então, aí no caso tem que definir sucessor como... Então, a gente vai chegar lá. Tá. Por exemplo, a gente não pode nem afirmar ainda, a gente pode ter isso como orientação dentro da nossa cabeça. Mas não tá, então. Mas não está nem que o sucessor de n é n mais 1. Por que eu não posso afirmar que o sucessor de n é n mais 1? Porque eu ainda não sei nem o que é 1, nem o que é mais. Então, n mais 1 faz sentido. Entendeu? Beleza, pessoal? E assim, acho que no livro você coloca uma coisa interessante, né? Quem garante ali que o próximo é o 4, justamente porque é o sucessor. Você pode botar uma função e dizer certinho até o 3 e o próximo não seja o 4, seja outro número. Isso. Então, mas isso aí justamente tem isso no livro? Tem. Eu nem lembrava. Mas olha só, e o que vai amarrar isso é quando a gente definir a adição. Entendeu? Vamos chegar lá. Certo, pessoal? Tá legal? Bom, e aí, o que vai acontecer? Só comentar aqui, antes de voltar a esse negócio que a Maria Tereza falou. Só comentar aqui que o que vai aparecer já vão aparecer os axiomas, tá? Porque por enquanto eu estou falando informalmente, tá? Então isso aqui vai aparecer como axioma. Eu falei que às vezes vocês não vão ligar isso com o princípio da indução. Por que eu falei isso? Porque eu acho que a gente aprende o princípio da indução na graduação de uma maneira muito instrumentalizada, de uma maneira, uma regrinha, tipo regra da cadeia, aquelas coisas que você aprende assim, né? Como uma regrinha para fazer coisas. Então tem meio um passo a passo. Demonstra que vale para o primeiro, depois demonstra que vale para ele mais um, não sei o quê. E quando a gente aprende dessa maneira instrumentalizada, eu acho que não dá para entender justamente o princípio da indução como axioma. Ou seja, como uma ideia definidora dos números naturais. Beleza? Certo? Tranquilo? Que é isso? É dizer que o processo de tomar o sucessor cobre tudo, não sobra ninguém. É isso que o princípio da indução diz, e eu vou enunciar e vou mostrar exemplos de como a gente aplica o princípio da indução na construção dos naturais, beleza? Mas vamos lá. Aí, olhando para isso aí, qual é uma palavra que é muito frequente nessa que eu botei de propósito, obviamente, que se repete muito nessas frases aí? Sucessor. Pronto, aí eu iluminei ele. Então, claro que eu já estou trapaceando, tá? Eu escrevi dessa maneira para justamente destacar a ideia de sucessor, que ela é muito central nos axiomas de Peano. Então, nos axiomas de Peano, a ideia de sucessor é um conceito primitivo. É um termo não definido, assim como o ponto e reto na geometria euclidiana. Ou seja, é um conceito que eu não vou dizer, o sucessor é isso. Mas o sucessor ele vai ganhando uma cara ao longo da própria definição, da própria construção, tá? Então a gente tem que pensar como sucessor, por enquanto, como uma coisa abstrata mesmo. Uma coisa que eu não sei o que é direito. Beleza? Tranquilo? Por isso que isso que a Maria Tereza falou é muito importante, tá? Porque ao mesmo tempo que dentro do nosso pensamento eu sei onde eu quero chegar, na hora de escrever formalmente a construção,
eu tenho que separar aquilo que eu já sei daquilo que não pode ser afirmado em cada momento da construção. Fez sentido? E quando a gente está no primeiro ano da graduação, isso é muito difícil. Pô, mas eu não sei isso, por que eu tenho que demonstrar? Isso é muito difícil e é difícil mesmo, com razão. Que a gente, né, todo mundo já passou por isso. Que dá aquela raiva, assim. Pô, por que eu tenho que demonstrar que 0 é maior, menor que 1? Beleza? Mas é isso, tranquilo? Porque a gente não está no campo do que a gente sabe como ideia, está no campo de como eu traduzo essa ideia em formalismo matemático. Tá legal? Beleza? E por que é difícil? Porque ao mesmo tempo que eu não posso levar aquilo em consideração, eu também não posso deixar de ter aquilo como referência. Porque senão eu começo a fazer umas demonstrações que eu não sei para onde eu vou. Beleza? Tranquilo? Todo mundo entendeu o que eu quero dizer? Acho que todo mundo já passou por isso. Né? Beleza? Então vamos lá. Agora, pronto, isso aí já falei, tá? Certo? Sem definição, e as propriedades vão sendo estabelecidas pela própria construção, ao longo da construção. Então, por exemplo, eu sei que o sucessor, dando um exemplo disso que eu acabei de falar, na minha cabeça eu sei que o sucessor, no final das contas, será n mais 1. Mas eu não posso falar isso ainda. Entendeu? Daqui a pouco eu vou poder falar, mas ainda não posso. Tá? Bom, aí antes de aparecer os axiomas, quero falar outra coisa que também é muito importante, tá? Agora eu vou mostrar como o Peano traduz isso aqui em axiomas. Tá legal? Certo? Mas antes disso ainda, uma outra coisa que é importante, que é o roteiro para a construção, tá? Agora, nas próximas aulas, a gente vai estar falando hoje da construção de N, a gente vai falar da construção de Z, de Q e de R, que são mais legais, eu acho, inclusive. Tá? A construção de Z e de Q por classe de equivalência, eu acho que relação de equivalência eu acho bem legal. Mas, enfim, esse roteiro, ele vai aparecer em todas as construções, um roteiro semelhante a esse. E esse roteiro, basicamente, eu quero dizer o seguinte, que uma coisa é construir os naturais como conjunto, certo? E outra coisa é munir os naturais de uma estrutura, tranquilo? Isso é fundamental. O que quer dizer isso? O que eu quero dizer construir os naturais como conjunto? De novo, na axiomática de teoria dos conjuntos, tem um axioma que chama axioma da extensão, que ele diz o seguinte, essencialmente, tá? Em resumo. Ele diz que um conjunto é totalmente definido pelos seus elementos, tá? Ou seja, um conjunto não tem nenhum outro atributo do que os seus elementos. Beleza? Tranquilo? Então, os naturais como conjunto, eu ainda não dei nem nome aos naturais, tá? 0, 1, 2, mas digamos que eu já tenha dado. Os naturais como conjunto, eu vou escrever assim, ó, 0, 1, 2, 3, esses nomes que eu vou dando, tá legal? Certo? Ele é simplesmente um conjunto, eu posso pensar assim, é um saco cheio de coisas, tá? Na verdade não é nem isso, porque não é um saco, são só as coisas, certo? Então, um conjunto não é nada mais que os seus elementos. Tranquilo? O que tem dentro do saco, não. O que tem dentro do saco, não o próprio saco. Tá legal? Agora, então isso aqui são os naturais. Quando eu escrevo os naturais daquela forma que está até escrito ali, 0, depois do 1, ou uma representação na reta, ou distância, eu já estou colocando outros atributos que não são os elementos. Relação de ordem. Isso. Então, primeiro, a gente vai colocar o que a gente chama de estrutura algébrica, e depois a relação de ordem, que é o que está escrito aqui. Tranquilo?
que é a estrutura algébrica? São as operações. Soma e produto. Então, aí eu vou colocar, aí eu escrevo assim, ó. Aqui eu já não estou mais falando apenas dos naturais como conjunto. Eu estou falando dos naturais munidos, o conjunto dos naturais munidos de uma estrutura algébrica. Beleza? E aí eu tenho que provar propriedades, que são aquelas propriedades lá, comutativas, etc. Tranquilo? Certo? Depois, eu vou munir de uma relação de ordem também. Não sei se vai dar tempo de falar isso hoje, mas vamos tentar. Beleza, pessoal? Certo? Tá? Então aqui eu já não estou falando só de conjunto. Tranquilo? Tá? Aqui eu estou falando de estrutura algébrica. E nas próximas aulas, a gente vai fazer uma breve revisão também daquelas estruturas algébricas que a gente aprende anel corpo, basicamente. Né, que eu acho que a gente aprende de uma maneira muito louca também. A primeira parte ali eu só estou definindo como conjunto. Aqui eu só estou definindo como conjunto, que é só ele. Aí depois é o conjunto munido de atributos, que é o que a gente chama de estrutura. Beleza? Existem outros tipos de estrutura algébrica. Eu posso falar de uma estrutura topológica, né? Quando eu coloco, por exemplo, uma noção de distância. Isso já é uma estrutura topológica. Beleza? Tá? E essa estrutura, então, topológica perpassa primeiro para esses 5 passos, depois aqui. Não necessariamente. Uma estrutura topológica, a gente vai falar disso mais para frente. Ela pode vir daí, mas pode não vir também. Existem estruturas topológicas que não tem nada a ver com isso. São mais loucas. Nos casos naturais dos reais, sim. Os naturais, os inteiros dos reais, sim. Tá? Mas olha só. Beleza, pessoal? Certo? Então, veja bem, uma coisa que eu acho que é importante para pensar isso é o seguinte. Uma coisa é o conjunto, outra coisa é a estrutura. Eu posso ter o mesmo conjunto dos naturais, por exemplo, eu vou definir adição e subtração da maneira que a gente conhece. Mas eu poderia definir outra adição e outra multiplicação, beleza? E aí é outra estrutura. Beleza? Se eu tiver o mesmo conjunto com operações diferentes definidas, eu tenho outra estrutura. Beleza? Então a estrutura não é só o conjunto, a estrutura é o conjunto e os atributos que eu coloco nele. Tranquilo, pessoal? E na graduação a gente vê muitos exemplos de estrutura, por exemplo, espaço vetorial também, grupo, também são estruturas, e eu acho que aquilo meio que cai do céu, né? Na verdade, não sei se eu já comentei isso, mas eu lembro o dia que a primeira vez eu ouvi falar em espaço vetorial, que isso já tem mais de 30, quase 40 anos, que foi em 88, não sei quantos anos tem, mas já é quase 40. Não, 36. Não, 37 anos. E eu me lembro da minha sensação nesse dia, que era aquela sensação de pensar o que é isso? Assim, o que é isso nesse sentido? Para onde isso vem, para onde isso vai? Porque eu acho que a gente define essas coisas e não fala qual é o papel dessas coisas. Então a gente vai falar um pouco disso nas próximas aulas, tá? Beleza? Sabia que quem define axiomaticamente o espaço vetorial foi o Peano? Não. Não sabia. Legal. Beleza, pessoal? Mas, por enquanto, é importante a gente pensar o seguinte, que os axiomas que vão aparecer anunciados no próximo slide, eles têm que permitir a construção, no caso dos naturais, não apenas como conjunto, mas também como estrutura. Ou seja, eu vou definir soma e produto e depois relação de ordem a partir desses axiomas também. Eles vão permitir que isso aconteça. Tá? Alguém não assinou aqui? Eu não sei, Tá, beleza, pessoal? Os axiomas eles vão definir não só como conjunto, mas como Como estrutura.
Bom, então primeiro como conjunto, tá? Então vou botar isso aqui, ó. Primeiro, todo número natural tem um sucessor que eu vou chamar de sigma de n, que também é um número natural. Então repare que são aquela definição informal que apareceu no primeiro slide. Depois, números naturais diferentes têm sucessores diferentes. Beleza? Depois, existe um número natural que eu vou chamar de zero, e aí zero é um nome, vocês têm que pensar no zero como uma palavra qualquer. Uma tem que descolar daquele zero que vocês conhecem. Poderia ser um. Poderia. Que é a origem, né? No caso, ele vai ser. Vai ser o zero porque eu vou definir a soma a partir dele. Mas eu estou dizendo assim, a palavra zero. Entendeu? Poderia ser outra palavra, poderia dar um nome qualquer que eu quisesse para ele. Tá? Bom, depois. Finalmente, o princípio da indução. Certo? Que é aquilo que está escrito ali sobre o qual eu já falei. Tranquilo? Então, o princípio da indução, ele é fundamental para garantir para esse sistema de axiomática ser suficiente. Porque é isso, eu estou falando que esse processo de ir tomando sucessores de cada um não vai sobrar ninguém. Tá? E já eu vou mostrar uma demonstração que usa isso. Só para dizer a centralidade do princípio da indução na construção dos racionais. Tranquilo? Beleza, pessoal? Tá de boa até agora? Então isso aí é uma forma de anunciar os axiomas de Peano, tranquilo? Que repara que é uma escrita um pouco mais formal daquelas ideias que eu coloquei agora há pouco. Tá de boa? É curioso, professor, que isso é de certa forma dado, mas nunca explicado nas outras. Exatamente. Eu acho isso. Tá ligado? É tipo um toma, tá aí, piano. Muitas vezes sem dizer que é piano, né? Então, eu acho que isso aí que o Diego falou é importante. Eu acho que muitas vezes nos cursos de graduação isso é relatado. Isso assim, isso é descrito, isso aqui é não sei o quê. E o que eu tento fazer aqui é meio que falar as ideias que estão por trás disso. Entendeu? Isso é dado, ó, o professor chega na aula e fala, isso aqui é não sei o quê, axioma, a definição é essa. Mas por que é assim? De onde vem isso? É isso que é a ideia de problematizar as coisas. Tá de boa? É considerado suficiente esses quatro? Sim. Então, aí demonstrar que isso é suficiente Não, perguntando. é muito difícil. Na verdade não é, né? Isso aí não é suficiente. Tem propriedades, mas você consegue demonstrar que isso não é inconsistente, que é aquilo que eu falei. Você não pode, mas é super difícil demonstrar, a gente não vai demonstrar não, tá? Mas isso não é, você não consegue, para os números naturais, você não consegue ter um sistema que seja, ao mesmo tempo, suficiente e consistente. Então, normalmente é melhor abrir mão da suficiência. Mas tem exemplos, que eu não sei de cabeça, de propriedades com números naturais, que você pode mostrar que você não pode mostrar. Você pode demonstrar que com essa axiomática não é possível concluir nem que aquilo é verdadeiro, nem que aquilo é falso. Beleza? Tranquilo? E aí, quando acontece isso, você pode perguntar assim, beleza, tem uma propriedade que você não pode responder com esses axiomas, nem que ela é verdadeira, nem que aquela é falsa. Então, o que eu posso fazer? Colocar aquilo como axioma. Mas aí, ao fazer isso, o que vai acontecer? Vai ter outra. Entendeu? Certo? Que aí vai ter uma outra que eu não vou poder demonstrar. Então, tem elementos que tem proposições que não são nem verdadeiras nem falsas. Isso aqui mostra a incompletude, ou insuficiência, né? A inconsistência seria se tivesse uma que eu posso demonstrar ao mesmo tempo que é verdadeira ou falsa. Mas vamos lá. Então, bom, isso aí é só uma maneira equivalente para descrever isso.
aquelas duas primeiras, elas podem ser escritas em linguagem de função, tá? Dizendo todo número natural é sucessor e números naturais diferentes têm sucessores diferentes. Eu posso pensar nisso como uma função sucessor que é injetiva. Números naturais diferentes têm sucessores diferentes, beleza? Seria, em linguagem de funções, seria injetividade. Mas isso aí é uma curiosidade, beleza? Bom, isso aí eu acho que eu já falei também. Tranquilo, pessoal? Fala. Quer falar? Posso falar uma coisa? Quem deu o nome injetivo foi o Google aqui. Tá. Sobre injetivo. Eu acho que eu vi. Tá. Bom, isso aí também acho que eu já falei, beleza? Alguma dúvida? Certo? Concorda que eu já falei isso? O sucessor consecutivamente, a partir do zero, cobre completamente N. Não existe nenhum elemento de N além daqueles que são gerados por esse processo de tomar o sucessor. Então é isso que o princípio da indução finita diz. Tá de boa? Certo? Já vamos ver exemplos disso. Tranquilo? Bom, então, eu posso começar, se eu quiser, a dar nome aos elementos. Então, eu já tenho o zero, que é o único elemento que eu dei um nome lá nos próprios axiomas. Tranquilo? Aí eu posso dar nome aos outros. Então, eu vou chamar 1 do sucessor do zero. Aí eu vou chamar 2 do sucessor do zero. E assim por diante. Professor, jogar uma programatização aí. A gente está trabalhando pelos decimais. Não conseguiria essa demonstração para qualquer um. Poderia. Isso aí é relevante para a demonstração. Você poderia fazer... Eu poderia dar outros nomes completamente diferentes. Poderia dar bolinha, estrelinha, risquinho. Esses nomes são irrelevantes. Entendeu? Porque quando a gente faz a construção axiomática, a gente está falando dos conceitos, não da representação dos conceitos. Eu poderia nem dar esses nomes. Eu poderia passar a demonstração, a construção toda, sem dar esses nomes. Só que a construção ficaria muito mais árdua. Beleza? Tranquilo? Então aqui eu poderia fazer isso em base 2. Aí em vez do 2 seria 1, 0. Isso é isso. Entendeu? Tudo funcionaria da mesma forma. Tranquilo, pessoal? Bom, aí eu posso dizer... Bom, aí é um teorema que eu vou passar batido, tá? Só para... Que é um teorema que não está nos axiomas, que é dado um número natural diferente de zero, então ele é o sucessor de alguém, tá? Depois, se vocês quiserem, 6 horas de demonstração, que isso não é uma coisa que está nos axiomas, beleza? Os axiomas dizem que o zero não é sucessor de ninguém. O que eu estou dizendo aí é que o único elemento que não é sucessor de ninguém é o zero. Todos os outros elementos são sucessores de alguém. Isso não está diretamente nos axiomas, seria o primeiro, um teorema bem básico, não está diretamente ali, mas só porque, por causa do tempo, tá? Vou passar batido nisso aí. Isso aí está lá no Google Class, depois vocês podem olhar. Aliás, eu achei até um erro aí. Está no Google Class. Roteiro de aula. A pasta chamada roteiro de aula. Beleza? Bom, aí... Essa demonstração aqui, né? Teorema 1, que está escrito aí. Teorema 1 demonstração. Não é essa. Olha só. Então agora, eu posso... Nessa parte aí que eu quero chegar, tá? Agora eu posso dizer que os números naturais estão construídos como conjunto. Beleza? Por quê? Porque eu tenho esse sistema de axiomas que descreve os seus elementos. Fala, os elementos são esses, que satisfazem essas propriedades, beleza? Agora eu quero começar a acrescentar estrutura nesse conjunto, beleza? Então eu vou definir soma e produto, tá legal? Beleza? Então, a partir de agora, eu já vou estar entrando aqui.
Tranquilo? Daquele primeiro jeito, não tem relação de ordem, vem antes e depois? Não, eu poderia, quer dizer, sim, mas calma que a gente vai chegar lá. Porque o que eu chamo de relação de ordem é mais do que isso, entendeu? Porque a relação de ordem não é só assim, um depois do outro. A relação de ordem, ela tem que satisfazer, o que eu chamo de relação de ordem tem que satisfazer certas propriedades, entendeu? Então, na verdade, eu vou mostrar que aquilo satisfaz certas propriedades, entendeu? Porque poderia ter o 0, o 1, o 2, e o 2 está entre o 1 e o 0, mas eu vou demonstrar que o sucessor de um número é sempre maior do que o número, beleza? Então, vamos chegar lá. Se der tempo. Mas olha só, eu vou definir soma e produto indutivamente. Tá legal? Certo? Então, nessa definição, vocês já vão ver que o papel central do princípio da indução como axioma. Tá certo? Então, como é que eu vou definir soma e produto? Tá? Eu vou eu vou pegar um elemento, que eu quero definir o seguinte. Certo? Eu quero definir M mais N para todo MN pertencentes a N. Tá legal? Então, basicamente, a estrutura indutiva dessa definição, ela corresponde ao seguinte. Eu vou deixar o N fixo e eu vou fazer o N percorrer todos os números naturais. Começando pelo 0 e tomando os sucessores. Tá beleza? Certo? Então, o N está fixo e o N vai percorrer todos os naturais. Então, primeiro eu vou dizer o que é somar um elemento N qualquer com 0. E aí, o que é somar o M com 0? É M mesmo. Tranquilo? Tá? Depois, eu vou dizer o que é somar o N com o sucessor de alguém, tá? Certo? E isso vai ser, eu vou dizer que é pegar o sucessor de M mais N. Eu vou fazer um negócio aqui que vocês já vão ver porque isso vai funcionar. Tranquilo? Tá? Então, olha só. Essa definição, ela é baseada no princípio da indução. Tranquilo? Tá? Pelo seguinte, ó. Essa definição, ela diz como eu somo. Deixa eu botar logo. Ela diz como eu somo um número natural qualquer com 0. Depois ela diz como eu somo um número natural qualquer com o sucessor de alguém. Beleza? Então, eu já sei como eu somo um número natural qualquer com 1. Certo? Então, como vai ser a soma de um número natural qualquer com 1? Quem é o 1? É o sucessor do 0. Agora, o que essa definição me manda fazer? Sucessor de N mais 0. Agora, quem é N mais 0? É M. Então, quem é isso aqui? Sigma de N. Tá? Beleza? A gente usa de 2i para implicar isso. Exatamente. Todo mundo entendeu isso aí? O M mais 0 CN, então você está tomando já como parte da definição. Isso aqui é a definição. E o que está lá é ali, ó. Tá escrito aí. O que está lá é a aplicação da definição, entendeu? Então ali é por definição. Aqui é por definição. E ali é consequência da definição. Ali é teorema.
Não, essa parte, porque isso é a definição de soma. Essa parte do cinema, que eu estou dizendo, soma é isso. Tranquilo? Mas é claro que aquilo que eu falei desde o começo, isso é a definição formal de soma. Então, essa definição formal, ela é enunciada dessa forma, porque eu já sei onde é a soma que eu quero chegar. Entendeu? Mas a definição é isso aqui. O que está lá não faz parte da definição. Tranquilo? Beleza? Agora, eu quero aplicar essa definição para dizer o que é n mais 2. O que é n mais 2? É n mais o sucessor de 1, certo? Aí, pelo item 2 da definição, quem é n mais o sucessor de 1? É o sucessor de n mais 1. Tranquilo? Certo? Agora, pelo de cima, eu sei que o n mais 1 também é o sucessor de n. Então, eu posso concluir, inclusive, que o n mais 2 é o sucessor do sucessor de n. Beleza? E assim por diante. Tranquilo, pessoal? Certo? Vamos lá, professor. Transição daqui para cá. Tá, cheguei no sigma de n mais 1. Aí como é que eu chego ali para... Porque pelo passo anterior eu sei que n mais 1 é sucessor de n. Então eu substituo isso aqui. Entendeu? Beleza? Mas eu estou querendo chamar a atenção para vocês. Eu estou querendo chamar a atenção de vocês pelo seguinte. Como é que é essa estrutura da definição? Eu defino o que é a soma de alguém com zero. E depois eu defino o que é a soma de alguém com o sucessor do outro. Certo? Essas duas coisas juntas me permitem definir a soma de alguém com 1. Depois a soma de alguém com 2. Depois a soma de alguém com 3. Tranquilo? Se eu estou fazendo isso, então eu estou definindo a soma do n com qualquer n. Certo? Justamente porque vale o princípio da indução. Ao fazer isso, começar do 0, depois do 1, depois do 2, depois do 3, como vale o princípio da indução, eu estou definindo a soma para todos os números. Porque não vai ter nenhum que vai ficar fora desse processo. Tem sentido isso? Certo? Tá, então, por isso que a estrutura dessa definição era baseada no princípio da indução. Tranquilo? Porque o princípio da indução garante que ao tomar isso aqui, eu vou estar cobrindo todos os números naturais. Beleza? Tá legal? Fala. Bom, isso aqui, agora, então em particular já podemos dizer que o sucessor de m é n mais 1. Que agora a gente já batizou 1 e já definiu o soma. Tá? Então agora a gente pode pensar nisso. Tá beleza? Então, certo? aqui está a minha questão. Porque você falou que agora a gente definiu o 1. Mas ali você já está... Você já tem o 2 e o 3 que a gente ainda não... Não, eu tinha definido já também. Tinha nesse slide anterior aí. Quando ele apresentou o princípio. Tá. Mas olha só, o principal, independente dos nomes, tá? O principal para entender aqui, para entender da estrutura dessa definição, e no próximo slide vai aparecer uma coisa mais detalhada disso, é entender o seguinte, olha só, preste atenção. Quando eu faço esse processo de definir n mais 0, depois n mais o sucessor do 0, depois n mais o sucessor do 0, mesmo que eu não queira dar nome, 1, 2, 3, beleza? Que seja diferente, né? Ele baseado naqueles axiomas lá. Então, ao fazer isso, eu estou definindo n mais n para todo n pertencente a n. Entendeu? Por quê?
porque vale o princípio da indução. O que o princípio da indução diz? Que ao fazer isso, eu vou cobrir todos os números naturais. Então, eu vou estar definindo n mais n para todo n. Isso, eu só posso afirmar isso porque vale o princípio da indução. Ou seja, porque eu estou assumindo o princípio da indução. Também definindo que é um conjunto fechado da soma. Aí calma, conjunto fechado, vamos falar disso na próxima aula. Porque senão eu fico desviando as coisas e depois não dá tempo. Aí na próxima aula a gente vai voltar a falar sobre isso, que a gente vai falar de estrutura algébrica. Tá, pessoal? Fez sentido isso? Sim? Tá? Então, em outras palavras, para entender o que eu estou querendo destacar é o papel do princípio da indução. Certo? Então, outra maneira de falar isso. Se eu não tivesse assumido o princípio da indução, eu não poderia afirmar com certeza que ao fazer esse processo não ia ficar nenhum n de fora. Entendeu? Certo? Beleza? Então o princípio da indução garante isso, que tomar o sucessor cobre todos os n's, os naturais. Tranquilo? Bom, aí no próximo slide tem só uma formalização disso. Que eu poderia falar isso que eu acabei de falar de uma maneira um pouco mais formal, que é pegar o conjunto A para um n fixo, para todo n, o conjunto A dos números n para os quais a soma está bem definida. Então eu sei que por definição o zero pertence a esse conjunto, que é o item 1 da definição. E pelo item 2 da definição, eu sei que se um elemento pertence a esse conjunto, o sucessor desse elemento pertence a esse conjunto também. Beleza? Então, o que o princípio da indução diz? Que se um conjunto satisfaz essas duas propriedades, então esse conjunto é o conjunto de todos os naturais. Então a soma está definida para todos os naturais. Tá? Isso nada mais é uma maneira um pouco mais formal de falar o que eu acabei de falar, tá? Beleza? Fez sentido? Tá. Calma que a aula acaba só 5h30, tá? Mas assim, eu quero só destacar mais algumas coisas e mostrar algumas outras coisas que não vai dar tempo de falar. Certo? Então, a próxima coisa que eu quero mostrar é a definição de produto, tá? Que tem a mesma estrutura da definição de soma, certo? Então eu vou dizer o que eu quero dizer que tem a mesma estrutura? Olha só, que primeiro eu vou definir o que é multiplicar alguém por zero. E como é que eu vou definir? O que é multiplicar alguém por zero? É isso aqui, beleza? Depois eu vou definir o que é multiplicar alguém pelo sucessor do outro. Aí o que é? O que é? Isso aqui é mais intuitivo até que a outra. O que é multiplicar n pelo sucessor de n? É multiplicar n por n e somar o n mais uma vez, concorda? Beleza? Aqui só posso usar esse sinal porque eu já defini soma, tá? Beleza? Tranquilo? Então, não, porque a definição anterior é a definição de soma, então eu posso escrever soma. Mas olha só, esse aqui eu acho que é bem mais... Isso. É essa propriedade. Exatamente. Isso. Beleza? Então, tem que ligar, né? Não é mesmo? Aqui é Vai N, entender, a gente vai para uma coisa que você visita, Então, o que é multiplicar n pelo sucessor de n? Ou seja, o que é somar n em sigma de n vezes? É somar n
N vezes e depois somar N mais uma vez. Uma vez. É isso que eu estou dizendo aí, beleza? Natália. Agora, com isso, eu sei agora o que é multiplicar N por 1, certo? O que essa definição manda fazer? O que é multiplicar N por 1? Quem é 1? É o sucessor de 0, certo? Tranquilo? Então, o que é? É multiplicar N por 0 e somar N. Agora, quem é N vezes 0? É 0. Beleza? Então, isso aqui dá 0 mais N, que pela definição anterior, também porque vale como mutatividade, depois a gente vai demonstrar, isso aqui vale N. Beleza? Tranquilo? E assim por diante. Calma que já vai acabando. Pronto. Tá legal? Certo, pessoal? Beleza? Tranquilo? Bom, aí o próximo, isso aí também já fiz. Bom, então o próximo passo é demonstrar as propriedades. Tá legal? Certo? Então, cada propriedade dessa é um teorema. Beleza? Tranquilo? E aí eu vou só mostrar para vocês. Então, cada coisa dessa é um teorema. Tranquilo? Ah? Professor, mas para aceitar alguns elementos aí, eu tenho que aceitar o 0 atrás, né? Porque senão não teria elemento de equação. Então, mas ele está aceito desde o início. Se fosse sem o 0, não teria elemento neutro da soma mesmo. Mas nos naturais, o elemento neutro da soma não é tão essencial como nos inteiros. Entendeu? Porque não tem inverso da soma. Nos inteiros tem, entendeu? Beleza? Então, se não tivesse 0, não teria aquela propriedade 1 aí. Mas beleza, entendeu? Então, cada coisa dessa é um teorema. Tá beleza, pessoal? Certo? Bom, então, demonstrar cada coisa dessa como teorema seria chatão, tá? Fica pra cá, vai ficar cá. Exatamente. É fácil ver que, tá? Eu não estou com saco de fazer. Mas assim, enfim. Mas eu quero aqui, tem um exemplo de uma demonstração, que é a associatividade, tá? Que basicamente é por indução. Então, essa demonstração da associatividade, eu quero provar isso aqui, ó, que N mais N mais P é igual a N mais N mais P. E eu faço por indução, dizendo, eu vou pegar o conjunto dos números naturais P para os quais essa propriedade vale. Beleza? E eu vou usar o processo de indução para provar que esse conjunto A é o conjunto de todos os números naturais. Então isso vale para todo P. Certo? É assim que se faz essas demonstrações, todas usando o princípio da indução. Tá beleza? Fez sentido isso? Não, professor, por mais que seja chatão, pelo menos esse valeu bastante a pena. Mas é chatão assim. Isso era meu mestrado. Sempre foi dado para Maxiano. Isso, exatamente. Pois é. Mas vê se fez sentido isso que eu falei. Eu quero mostrar isso aqui, ó. Que isso aqui vale. Usando só a idade de sucessão. Eu quero que isso aqui vale para todo MNP. Então eu fixo MN e para cada MN fixo eu vou chamar de A o conjunto dos números naturais P para os quais isso vale. Aí eu aplico o princípio da indução para mostrar que esse conjunto A é igual a N. Se esse conjunto A é igual a N é porque isso vale para todo P. Beleza?
Não? Olha só, posso apagar aqui? Eu só tenho que começar do zero, né? É o primeiro ponto de partida. Isso. Bom, é mais importante entender a ideia da definição, tá? Certo? Depois do passo a passo, eu acho que é mais tranquilo. Então, o que eu quero provar? O teorema que eu quero provar é o seguinte, que M mais N mais P é igual a M mais N mais P, beleza? Eu quero provar isso para todo MNP pertencente a N, beleza? Tá de boa isso? Certo? Qual é a ideia da demonstração? Eu vou pegar N e M fixos, certo? Tranquilo? Mas é para... Pertencente aos naturais. Pertencente aos naturais. Aí a questão está aqui, ó. Quando eu falo que eu vou pegar M e N fixos, eles são fixos mais arbitrários. Ou seja, o MN é tipo assim, eu estou escolhendo dois valores de MN. Mas ao mesmo tempo que eles são fixos, eles podem ser qualquer um. Beleza? Então, eu estou fixando, mas eu não estou particularizando. E é por isso que no final a demonstração será genérica. Tá claro? Certo? Aí eu vou pegar o conjunto A dos P pertencentes a N, tais que M mais N mais P é igual a M mais N mais P. Beleza? Tranquilo? Aí eu vou mostrar duas coisas, que é o que está escrito aí. Eu vou mostrar, primeiro, que 0 pertence a A, que é o que está feito aqui, ó. Que é essa primeira linha aqui, por definição do soma. Só por causa do tempo, eu acho que eu faço o passo a passo, acho que entendendo isso é mais fácil vocês entenderem depois. Eu vou mostrar primeiro que 0 pertence a A, e depois eu vou mostrar que se N pertence a A, então sigma de N também pertence a A, beleza? Tranquilo? Que é essa parte aqui, ó. N não, P. Beleza? Que é essa parte aqui, tá de boa? É essa parte aqui. Tranquilo? Beleza? Se eu mostrar essas duas coisas, o que eu mostrei? Eu mostrei que esse conjunto A satisfaz as hipóteses do princípio da indução, concorda? Certo? Logo, pelo princípio da indução, eu posso concluir que o conjunto A é igual a N. Se esse conjunto A é igual a N, significa que isso equivale para todo P pertencente a N. Beleza? Porque o conjunto A é o conjunto dos valores de P para os quais isso vale. Se A é igual a N, quem são os valores de P para os quais isso vale? Todos. Entendeu? Beleza? Então vale para todo P. Mas como M e N são fixos e arbitrários, então vale para todo M e N P. O truque é esse, é fixar dois e aplicar o princípio da indução no outro. E aí, fez sentido ou não? Eu estou acostumado quando a gente tem uma expressão que é provar que ela é igual a outra coisa, a gente trabalha nela e chega naquela. Aí aqui você primeiro assumiu que aquilo ali vale para algum conjunto onde esse isso aqui não é que eu estou assumindo, isso aqui é o enunciado do teorema. Isso. Aí você pegou um conjunto A, onde isso daí
vai funcionar. E aí o que você fez foi provar que esse conjunto A, munido disso daí, é igual ao conjunto N. Isso, então, mas é porque as demonstrações por indução têm essa estrutura. Entendeu? Você mostra que vale para zero. Supondo que vale para P, se você consegue chegar que vale para o sucessor, vale para todos. Isso. Aí explodiu, vai embora. Então, essa suposição é o que a gente chama de hipótese de indução. Entendeu? Então eu suponho que vale para P e mostro que vale para o sucessor de P. Entendeu? É aquilo que a gente faz quando a gente aprende indução na graduação. É que eu me lembro de partir do zero. Tipo, ao invés de supor que valeria para P, não teria como ver se vale para o sucessor de zero? Não, mas quando eu mostro que se vale para P, então vale para o sucessor de P, esse P é qualquer P, então já vale para o sucessor de zero. Então, se eu fizesse provando para o sucessor de zero, também... Não, porque você estaria perdendo generalidade. Porque aí você estaria mostrando que vale só para o sucessor de zero. Eu tenho que mostrar que vale para o sucessor de qualquer número. Se eu mostrar que vale para o sucessor de qualquer número, vale para o sucessor de zero. Entendeu? Agora Beleza? Você imagina isso, lá que eu comecei a dar aula, que tinha nos livros do segundo grau, primeiro ano, segundo grau, método da indução finita, você tinha que ensinar isso para a galera do primeiro ano do segundo grau. Que não é uma coisa tão óbvia. Né? Mas é lindo, porque você mostra o zero, é válido para isso. E aí, se eu suponho que é válido para o P, e eu provar que é para o P mais 1, vou chamar de P mais 1, não é para o sucessor, você faz isso evoluir para todos. E aí vale para o Às vezes você usa uma ideia de um dominó, cara. É isso aí. Eu sempre posso assumir isso. Por que eu posso assumir que isso já existe dentro desse conjunto A? O quê? Isso aqui? Aquela é a minha hipótese, que eu já posso assumir que ela existe dentro de algum espaço. Porque eu sei que ela vai pelo menos para o zero. Então existe. Isso aí. É porque você já mostrou o zero. É porque assim, como ele está provado para o zero, já existe um primeiro. Já existe um início. Isso aí. Assim, tem o princípio de uma ordenação desses números. Então, tipo, vale para o primeiro. A gente garantiu que vale para o primeiro, a gente vai assumir um P qualquer. E a partir dele vai dizer que vai para o próximo. Se vale para o primeiro, e a gente garantiu que para qualquer um vai valer para o próximo, se vale para o primeiro, vale para o segundo, vale para o dois, vale para o segundo, vale para o terceiro, e aí vem uma cadeia até o infinito. Isso aí. Isso. Foi igual que a gente fez da soma do produto agora, entendeu? Eu defini para o zero. Quem é N vezes zero? Aí depois você tem que dizer quem é N vezes 1. E assim por diante. Era uma suposição, né? Quando a gente escreveu IA é igual a B, aí era uma suposição, mas assim que a gente provou para o zero, no passo 2 não é mais uma suposição, a gente pode escrever existe no P, a gente já provou que existe. Exatamente, então aí, olha só, até aqui, veja bem, preste atenção, eu posso escrever isso aqui, o que eu escrevi aqui? Seja A igual a isso aqui. Até aqui, esse conjunto poderia ser vazio. Entendeu? Mas eu não estou proibido de escrever ele, logicamente. Tranquilo? Porque ele poderia ser vazio. Tá certo? Beleza? No momento que eu provei que zero pertence a ele, ele já não é vazio. Isso aí. Já vale para o P. Tá legal? Certo? Aí, beleza. Eu já sei que zero pertence a ele, então pelo menos o zero está lá. Aí depois, o que eu provei? Que sempre que um elemento pertencer a ele, o sucessor desse elemento também pertence a ele. Aí você pode... Como eu já sei que o zero pertence a ele, o que eu posso concluir? Que o 1 também pertence a ele. O 2 pertence a ele. Certo? Tranquilo? O 3 pertence a ele. E aí, de novo, qual é o papel central do princípio da indução? É garantir que ao fazer isso, ninguém vai ficar de fora. Então, quando eu escrevo que A é igual a N, quer dizer que P pertence a A para todo P pertencente a N. Beleza?
Por isso que eu posso afirmar que isso vale para todo P. Fala, Monique. Não, agora eu entendi, só estava tentando. Tá, então olha só. Uma coisa é entender a ideia da definição. Aqui tem um passo a passo, tá? Eu acho que entender a ideia é mais difícil. Beleza? A ideia geral tá de boa? Certo? Tranquilo? Porque nessa ideia geral, eu acho que tem duas coisas para a gente entender. Uma é entender a estratégia, que é a seguinte: eu quero provar que uma coisa vale para todo MNP, certo? Então tem uma coisa que eu acho que por si só já é difícil de entender, já é assim, que é o seguinte, que eu fixo 2 e vou aplicar a demonstração só no terceiro. Por que que isso é permitido? Porque ao fixar o M e o N, eu não estou particularizando. Tá legal? Certo? Então isso que eu escrevi. Eles são fixos, mas arbitrários. Quando eu digo que eles são fixos, eu digo assim, ele poderia ser o 3 e o 4. Mas também poderia ser 10 e 20. Então, uma coisa dos naturais, a gente vai usar a indução. sempre. Não necessariamente. Não necessariamente, mas é uma maneira muito comum. Muita coisa é provada assim. Sempre é a mesma coisa. Aí, quando eu coloco no segundo passo, o processo da hipótese de indução, eu vejo que quando eu coloco a hipótese de indução, de fato é que ela acontece. Então, olha só. Veja bem. Isso aqui é o primeiro passo, tá? Que eu estou usando só a definição de soma. Então, 0 pertence a A. Esse é o primeiro passo. Daqui para baixo é o segundo passo. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. No segundo passo, essa primeira passagem é a definição de soma. Todo mundo percebe por quê? Porque na definição de soma, você diz que um elemento somado com o sucessor do outro é igual ao sucessor dessa soma. Então, por isso, eu estou aplicando um elemento é esse aqui e o outro é o P. Beleza? Isso garante. Isso é a definição de soma. Eu acho que é porque como as definições de cada um a gente não Tá. vai... Então, a definição de soma é isso aqui, ó. O M chamado sucessor de N é igual ao sucessor de N mais N. Beleza? Então capicula. Então, esse passo aqui, ó, eu estou usando essa definição, mas quem está olhando para cá, ó, esse item 2, quem está no lugar do M é o N mais N aqui. E quem está no lugar do N aqui é o P daqui. Tá legal? Então eu estou aplicando essa definição. Repara que essa definição, isso aqui vale para todo o MN pertencente a N, beleza? Então separa todo o MN para todos. Então eu posso aplicar para M mais N e P. Então a primeira passagem é a definição de soma. Beleza? Agora, a segunda passagem é a hipótese de indução. Tranquilo? O que é a hipótese de indução? A hipótese de indução, eu estou falando o seguinte: eu tomei um elemento P para o qual a associatividade vale. Por enquanto, qual é o único elemento que eu tenho certeza que a associatividade vale? É o zero. Então esse P poderia ser só o zero, mas não importa. O que importa é que eu peguei um elemento P para o qual a associatividade vale. Ou seja, eu posso aplicar a associatividade no P. Beleza? Então essa passagem daqui para cá é a hipótese de indução. Ficou claro isso, Monique? Daqui para cá. Beleza? É a constituição
lógica é mostrar que usando a hipótese de indução de fato acontece. Então, daqui para cá que é a passagem crucial, tá? Que é a hipótese de indução. Aí daqui para cá é a definição de soma, é a aplicação disso. E daqui para cá, de novo, é a definição de soma. Beleza? Tranquilo? Nessa última passagem, eu apliquei a definição de soma só nesse segundo termo aqui, tá? Porque se eu assumo que aquilo é verdade e de fato acontece. Isso. Exatamente. Beleza, pessoal? Tá, agora eu estou no detalhe. Qual é a conclusão global do teorema? Então, de novo, o M e o N estão fixos e arbitrários. Tá? Agora, o que eu provei? Eu provei que dados esse M e N fixos e arbitrários, o conjunto dos elementos P para os quais isso vale todos os naturais. Então, conclusão, dados M e N fixos e arbitrários, isso vale para todo P. Logo, vale para todo M, N e P. Beleza? Fez sentido? Sim. Show. Tá. Então, só para terminar, a gente vai ter que continuar com isso na próxima aula, tá? Porque eu acho que vale a pena. Eu queria terminar. Não, porque é muita coisa. Essa matéria não cabe. Mas assim, é porque tem várias coisas legais que vem aí depois, tá? Enfim. Mas aí o que eu quero dizer, que eu falei que era chatão, é o seguinte. Essas outras demonstrações estão no slide ou não estão? Não, mas tem um livro que tem todas as demonstrações feitas. Que é um livro que eu não lembro o nome do autor. Mas está lá no... Não, esse aqui é o meu. O livro não está lá. Não, mas eu vou mandar a referência. Mas no seu não tem. Não, o meu não tem, tá? Mas eu vou ver qual é. Tem um livro. Essas saem por essas. Exatamente, é isso que eu queria falar. Calma aí, olha só. Vamos lá. Por que eu falei que isso é chatão? Porque todas essas saem dessa mesma maneira. Então eu acho que não tem nenhum ganho você ficar fazendo todas as demonstrações. Às vezes as pessoas querem fazer um negócio meio que burocrático, sabe? Não tem que fazer todas as demonstrações. Eu acho que não precisa, porque o que eu acho que é mais importante é entender a ideia das demonstrações. E, sobretudo, por que o princípio da indução é tão central. Porque você repara que o papel do princípio da indução nessa demonstração que a gente acabou de fazer é parecido com a definição de soma e produto. Beleza? Então, professor, de axioma mesmo só tem aquela parte 1 e 2 ali, né? Ali no quadro. Onde? Aqui não é axioma, é definição, né? De axioma mesmo aqui só tem o princípio da indução. Entendeu? Olha só. Beleza? Então eu acho que não tem nenhum ganho. Só você ficar de saco cheio, assim, de fazer todas as demonstrações. Beleza? Mas de qualquer maneira eu vou mandar depois lá a referência. Eu não tenho esse livro em PDF, tá? É um livro da SPM também, mas é um livro baratinho, assim, quem tiver curiosidade pode comprar. Exatamente, Jair Ferreira, ele é um professor da UFMG. A Construção é um livro azulzinho, assim. Tá? Quem tiver curiosidade pode comprar esse livro, com certeza deve ter. Tem aqui onde? Na biblioteca. Beleza? Mas quem tiver curiosidade, isso aqui não é. Porque repara só, o meu objetivo de fazer essas construções aqui não é fazer todos os detalhes. É falar para vocês as coisas importantes assim da cada vez. Lembrando que eu quero que o nosso projeto vai chegar na construção de R. E já tudo vai fazer sentido, tá? A minha felicidade é que a algebra 2 serve para alguma coisa. Então, a gente já vai chegar lá. Olha só, pessoal.
Então, na aula que vem a gente vai fazer isso. Aí vou até mudar de novo a ordem também, que eu faço usualmente. Emendar isso aí com estruturas algébricas, tá? Falar de álgebra 2, justamente. Porque eu quero fazer vários comentários importantes que não são as demonstrações, tá? Sobre essas propriedades ali. Beleza? E aí a gente emenda falando de estrutura algébrica. Anel e o povo, basicamente. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então até semana que vem. Valeu. Desculpa, hoje